gente? Deixa eu pegar ali. Enquanto isso eu vou andando. Aí tu vai subindo e me encontra lá em cima. Tá certo, eu vou pegar lá, ver se uma garrafa Ué, tu d'água. não comentar ninguém do precioso não, viu? Sim? Tá certo. Isso aqui vale muito. Uhum. Pegar lá uma água pro beber. Mas rapaz, tu numa hora dessa, rapaz, tu fica pra cima e pra baixo com aquela menina, rapaz. Tu é um trabalhador ruim da porra, né, rapaz? Olha, patrão, toda vez que eu ando com aquela morena, patrão, eu só arrumo coisa boa para o senhor. Não, se lembra daquela olhadinha lá, o senhor gostou? Gostei, eu gostei. Pronto, agora ela tá fazendo uma coisa boa, ela quer dar o precioso, patrão. Será que isso é verdade mesmo, bicho? É, rapaz. Ela quer dar o precioso aí, eu. Ela quer. Não, o senhor não sei não se é o senhor, só sei que ela quer dar o precioso. Tá certo, após me amostra esse precioso, me Após amostra. Me espera aí um pouquinho que eu vou lá chamar ela, pra ela dar o precioso ao senhor, pera aí. Muita sede da gota, viu? Josefino hoje chega. Ainda bem que eu me aparei nessa sombra aqui. Ô, Rosalinda, olha. Eita, Josefino, cadê a água? Me tira de uma confusão ali, com o Oxi, patrão. o que foi que tu aprontasse? Eu disse ao patrão que a senhora tava querendo mostrar o precioso.